Globo surtando com Lula vencendo no primeiro turno. Que a paz esteja com você. Antes de continuar, peço que deixe já o seu like e se inscreva no canal apertando o botãozinho ali no canto direito do vídeo. É rapidinho e você receberá de graça, em primeira mão, aviso sobre novas informações que políticos querem esconder de você. E você que quiser ajudar a passar o Brasil a limpo com investigações sérias para trazer à tona a verdade, pode fazer isso se tornando membro do canal e escolhendo um dos planos que você encontra no botão Seja Membro. É segredo de polichinelo que a ligação umbilical da Rede Globo com os militares, com as oligarquias e com o sistema financeiro desde a ditadura militar, onde atuava como o braço de comunicação ideológica extraoficial da ditadura militar e que houve até confissão pública do Roberto Marinho antes de morrer. Portanto, em nada surpreende que a guerra híbrida, iniciada em 2003, no melhor estilo Primavera Árabe, tenha recebido a cumplicidade da emissora e seus pares, de modo a canalizar os vários ressentimentos difusos na sociedade, para o velho samba de uma nota só da ideologia de classe média, da corrupção como origem e fim de todos os males, e que foi sorrateiramente encarnado pelas viúvas da ditadura e da escravidão sobre o PT. Para isso, não mediram esforços para sabotar o Projeto Nacional de Desenvolvimento e as parcerias com os BRICS, todos eles, se você olhar como Rússia e China, sob forte tiroteio dessa mesma guerra híbrida. O problema é que alimentar ressentimentos é como abrir as portas do inferno e invocar o diabo. O invocador acha que pode controlar o bicho, mas acaba devorado. E assim a guerra ideológica de bastidores para retroagir nossa história para a velha estrutura estamental e de castas, onde o pobre deve servir, classe média adular e controlar o mais pobre sob chicote, e o rico só desfrutar, foi posta em marcha, mas em vez de eleger um Meirelles ou um Aécio, elegeu um Bolsonaro. O resultado está aí. Massacre de pessoas, em sua maioria pobres, ofertadas como sacrifícios humanos todos os dias ao necrocapitalismo, por meio da exposição desnecessária à Covid e à precarização do trabalho e que já vitimou em menos de 4 anos pelo menos 1 milhão de brasileiros. Economia ladeira abaixo, caindo da 6ª maior economia do mundo nas mãos do PT para a 13ª, desmonte da indústria nacional, endividamento generalizado com 77% das pessoas endividadas, inflação, economia baseada no extrativismo, concentração de renda e fome, muita fome, com 33 milhões sem ter o que comer e 125 milhões, ou seja, mais da metade dos brasileiros, com insegurança alimentar. Diante desse inferno que ajudou a construir a Rede Globo e seus parceiros do mercado financeiro, e a direita estamental ainda insistem na tentativa infantil de criarem um novo Collor, com a chamada terceira via ou via biônica, que não emplacará de jeito nenhum, incluindo reescalar seu porta-voz de plantão, como o insosso Pedro Bial e o jovem herdeiro despolitizado Thiago Leifert, as Reginas Duarte da vez, e até um Ciro Gomes para tentar escalar terror sobre os eleitores, reeditando a falácia da escolha difícil entre Bolsonaro e Lula, como se fosse possível em qualquer ponto comparar um e outro, sendo um desrespeito total com a inteligência de mais de 80% da população que claramente já escolheu um ou outro. E o desespero chegou a tal ponto que o próprio Marinho, dono da Rede Globo, não se segurou e soltou no jornal O Globo, canal oficial do clã, seus ataques desesperados sobre o plano de governo de Lula, que, convenhamos, é até bem comedido, levando em consideração o atual nível de comprometimento das economias do mundo, pelo neoliberalismo financeiro, que, feito um vírus, avança tanto que vai matar o hospedeiro. Começa o dono da Globo e seu editorial sensacionalista, questionando até a figura de linguagem do plano, ponto de partida, minimizando objetivos como combater desemprego, fome, inflação e desigualdade social, que, segundo o dono da Globo, até não são indesejáveis. Ouviu bem? Até não são indesejáveis, ou seja, como se enfrentar fome, desigualdade e desemprego, em vez de prioridades, fosse um desejo distante, desde, claro, não comprometesse a vida fácil de quem quer ficar com as riquezas nacionais todas para si, sem fazer muita força, e isso vai ficando claro ao longo do editorial.
E isso vai ficando ainda mais evidente com o ataque desesperado do dono do jornal ao famigerado teto de gastos do Michel Temer, mantido de modo artificial pelo trio Paulo Guedes, Bolsonaro e Lira, já que em todos os anos de governo Bolsonaro conseguiu a proeza de estourar o teto sem dar um só aumento ao funcionalismo, à exceção dos militares, e com o pior nível de investimento público dos últimos 50 anos. Ou seja, não fez nada e gasta à toa. E por que a Globo atacaria o fim do teto dos gastos, exigindo esse controle estatal de gastos? Simples, porque a Globo, assim como todas as grandes empresas, foi financiarizada. Seus lucros não vêm mais de seus produtos, que até dão prejuízo. Basta ver a reestrutura da empresa e suas demissões frequentes, mas da especulação financeira no mercado financeiro para que esse cassino continue. Precisa de um governo que seja avalista da mamata financeira, pois toda movimentação especulativa das bolsas de valores, que fazem empresas valerem muito mais do que realmente valem, tem como fiador das transferências os títulos públicos. E se o governo simplesmente disser que não vai pagar, ou vai auditar a dívida que já foi paga há muito tempo, quem vive de especular e não de trabalhar vai perder, ou melhor, parar de ganhar dinheiro muito fácil. É por isso que mesmo na pandemia, como você, que vive da economia real, aquela que você só ganha ao vender seu trabalho, quebrou ou quase quebrou, enquanto a turma da jogatina das bolsas de valores, o tal mercado, ganhou como nunca. Um segundo ponto que escandaliza o dono da Globo com a iminente vitória cachapante de Lula ainda no primeiro turno é a promessa de Lula de um novo regime fiscal, onde quem ganha mais paga mais e onde quem ganha menos paga menos. Ao contrário de hoje, onde milionários e bilionários não só praticamente não pagam impostos, como ainda enriquecem às custas dos impostos. Enquanto quanto mais pobre no Brasil, mais você paga imposto. Em especial as mulheres, não à toa, são elas as maiores eleitoras de Lula, porque são elas que vão às compras no supermercado e trazem para casa um carrinho cada vez mais vazio, para que os especuladores do mercado financeiro, como os donos da Rede Globo, fiquem podres de rico. Outro ponto que apavora o dono da Rede Globo no editorial é a política contra privatizações, em especial de setores estratégicos como energia, incluindo aí Eletrobras e Petrobras. Com disfarçatez, o dono da Globo fala em defesa dos pequenos investidores, que basicamente seriam pessoas de classe média também querendo usufruir de renda sem ter de trabalhar. Mas o que ele esconde é que foi justamente ao vender nacos e mais nacos de empresas lucrativas e estratégicas, como partes da Petrobras, como usinas e setor de distribuição, que nos levou à atual crise. Ou alguém acha que acionista de empresa de luz vai estar preocupado com o bem social em vez de dobrar seus lucros como a turma da Petrobras está faturando bilhões e mais bilhões sem precisarem trabalhar com aumentos sucessivos dos combustíveis? O texto avança atacando a política de fomento industrial do BNDES, que era focada com Lula em investir em quem produz e não em mamateiros, como essa turma do agronegócio que vende shows milionários de sertanejos para prefeituras pobres através de empresas financiadas com o nosso dinheiro, através do BNDES, assim como ataca o fortalecimento de bancos públicos como a Caixa Econômica e Banco do Brasil, que podem fornecer financiamentos a juros muito mais baixos e acessíveis para sua casa própria e para o seu negócio prosperar, o que é inadmissível para a Globo, que lucra muito com os bancos privados, que estão cada vez mais ricos com o dinheiro de quem? Adivinhou? O dono da Globo também está revoltado com Lula pela proposta de revogação da reforma trabalhista do queridinho deles, o Michel Temer, que, segundo a Globo, trouxe muitos avanços, como ferrar com a parte mais fraca, no caso o trabalhador, na hora de negociação salarial ou até de uma demissão. A possibilidade de forçar você a trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, usando uma ferramenta de trabalho que você mesmo comprou e paga juros, como é o caso dos motoristas de aplicativos, que ficam com a menor parte do lucro de seu trabalho, com todo o prejuízo e sem qualquer garantia, bastando ver a satanização que a própria Globo fez do motorista de aplicativo, que de tanto trabalhar dormiu ao volante transportando um ex-BBB.
Em nenhum momento a Globo responsabilizou a empresa de aplicativos, que é sua anunciante, nem cobrou melhores remunerações e direitos que não forçassem um motorista a praticamente morar atrás de um volante para conseguir pagar as contas. Um sistema que em menos de 5 anos fez com que a maioria dos brasileiros não tivessem carteira assinada e vivessem de bicos, sem qualquer segurança em relação ao futuro e tendo de pagar juros mais altos ao financiarismo que a Globo defende e a sustenta. Termina o texto com aquele mimimi eterno da classe média de exigir que Lula e o PT façam meia-culpa, justamente eles que não demonstram qualquer culpa, escrúpulos ou piedade em relação aos milhões de brasileiros que perderam suas vidas ou estão com elas mergulhadas em desgraça por conta das ações promovidas pela Globo e seus parceiros. O fato é que, se no passado a Globo conseguiu ludibriar o povo com medos e mentiras bem contadas, com a histórica edição do debate entre Lula e Collor, que manipulava as imagens para mostrar um Lula sem respostas, agressivo, feio e burro, frente a um Collor que parecia firme, convicto e inteligente, coisa que provou-se pelos fatos o contrário, assim como conseguiu por um tempo transformar o boçal e corrupto Sérgio Moro num super-herói. Hoje em dia, por mais ainda que se acreditem no poder das fake news e do terrorismo psicológico, a memória dos tempos de fartura, de justiça e prosperidade ainda estão frescas no coração do povo. Falam mais altos que qualquer falácia de globos e carluxos, esses sim que podem andar de mãos dadas e comparados como iguais. É por isso que, mais que esperanças, tenho convicção de que Lula voltou para fazer um governo ainda mais emblemático e realizador que o primeiro, e como brasileiro e patriota, confio e me disponho a ajudar nessa nova refundação do Brasil, nessa verdadeira reedição das diretas já da chapa Lula e Alckmin. Que vença a verdade, a justiça e o amor. Eu sou o Franklin Maciel, deixe seu comentário, seu like ou dislike, se inscreva no canal.